goleiro Bruno. Ouvintes, vamos de viriatinho, ouvintes? Bora? Vamos de viriatinho? Viriatinho? Bora, pessoal. Vocês estão desanimados, vídeos? Então vamos de viriatinho. Vambora. Nossa, essa live do discurso... Esse programa do Discurso Delirante ficou bem bom, né? Modéstia à parte. Vocês viram como é que até eu tô em Discurso Delirante? Até eu, coitado de mim. Eu sou um bosta, mas... Assim, eu que vim trazer o assunto, é isso que eu quis dizer. Até eu que vim trazer o assunto do Discurso Delirante, eu tenho meus discursos. Então você tem que tomar muito cuidado, gente. Ficou bem legal. Foi muito bom mesmo, viu, sobrinho? O sobrinho mandou hoje o programa piloto. Gente, o programa do sobrinho ficou bem bom. Tô avisando vocês. O filme de hoje é Tudo Bem no Natal que Vem. Tá bom? Assisti esse vídeo hoje? Vocês já assistiram esse iceberg? Bom. E aí? Toca esse iceberg mesmo assim ou não? Vocês já viram, pô? Vai ou não vai? Então tá bom. Mas vamos assistir em 1.25 para dar tempo de assistir o filme. 1.25. Pra ter paz na live. É curtinho esse iceberg. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de Iceberg no canal. No vídeo de hoje estaremos... A fala do viriatinho melhorou bastante. Um abraço, Code Hack. Cortou o cabelo? Não, só puxou o cabelo pra trás. Um abraço. Um abraço pra você, Code Hack. A fala do viriatinho mudou bastante. Melhorou bastante. Parabéns, viriatinho. Explorando talvez o tema mais específico que eu já abordei em formato de iceberg, que no caso é o iceberg que cataloga as primeiras coisas e as coisas mais antigas da história. Esse é mais um iceberg que foi feito por mim há algum tempo atrás, e eu tentei catalogar nele o primeiro exemplo de diversos tópicos que existem na humanidade. Vamos explorar coisas que datam de até bem recentemente a materiais que surgiram na gênese da humanidade, e talvez coisas que são mais velhas do que nós. Eu não sei se Viriatinho é ouvinte? Ele é, mas ele não assume que é. Ele é fã, tenho certeza, ele é fã do Viriato, mas ele não sai do armário. Fez o curso da forma de comunicação envolvente. Exatamente. Essa explicação foi o suficiente para vocês entenderem a proposta desse vídeo, mas acredito que à medida que iremos descer nesse iceberg, as coisas irão ficar mais claras. Lembrando que muitas coisas muito óbvias, como a primeira pessoa a pisar na lua ou o primeiro vídeo do YouTube, não vão ser comentadas para deixar o vídeo mais interessante e dinâmico. Então, sem mais explicações, vamos conhecer o iceberg das primeiras / mais antigas coisas da história. Semi-bosta ao outro. A língua Tamil. A língua Tamil é considerada o idioma mais antigo ainda falado hoje em dia, tendo cerca de 82 milhões de falantes concentrados principalmente no sul da Índia, no Sri Lanka e em outros países como a Indonésia e o Vietnã. Os registros mais antigos da língua recuperados datam do século V a.C., mas definitivamente essa não é a língua mais antiga conhecida, só a mais antiga sobrevivente. Como exemplos mais antigos temos, por exemplo, a língua Suméria, falada pela civilização de mesmo nome na região da Mesopotâmia. E guardem esses nomes porque vocês irão ouvir muito deles ao decorrer do vídeo. Existem registros da língua suméria datados de 2900 até 3100 anos antes de Cristo, segundo algumas fontes, que foi gradualmente substituída pela língua acádia a partir de 2000 a.C. Porém, a língua suméria foi usada no campo acadêmico e religioso até mais ou menos o século 7 a.C. e o século 1 depois de Cristo. Mas é claro que possivelmente existam línguas até mais antigas datadas de dezenas ou até centenas de milhares de anos atrás, que se perderam pelo tempo. Existe a ideia de uma hipotética língua proto-humana, que seria a primeira linguagem desenvolvida pela raça humana, surgida possivelmente nos primeiros séculos do surgimento do Homo sapiens. Vista da janela de Legres. Esse é o nome da primeira fotografia tirada na história, pelo menos a mais antiga sobrevivente. Ela foi tirada entre 1826 a 1827 na França, pelo inventor Joseph Niepce, e ela se trata de uma foto da vista de uma janela alta na propriedade do inventor mostrando seus arredores. Se acredita que demorou cerca de 8 horas de exposição para que a imagem fosse formada. E caso você esteja curioso, existem recriações dessa fotografia, imaginando como ela seria se tivesse sido fotografada com uma câmera um pouco mais moderna. Afinal, na fotografia original não dá pra ver muita coisa. Que legal.
a primeira pessoa fotografada na história. E ainda continuando no tema de fotografia, temos também a primeira pessoa fotografada, que no caso se trata de um homem que foi capturado em uma fotografia que ficou conhecida como Boulevard do Temple, tirada entre 1837 a 1838, por um dos pioneiros da fotografia, o também francês Louis Daguerre. Como dito no tópico anterior, levava bastante tempo para uma imagem ser tirada. Logo, era inviável conseguir capturar com precisão uma pessoa. Porém, o inventor, através do seu processo de fotografia conhecido como daguerreótipo, conseguiu reduzir esse tempo para cerca de 7 minutos ou menos. E uma das primeiras imagens geradas com esse processo foi exatamente essa, que é uma fotografia de uma rua em Paris às 8 da manhã. E ela conseguiu capturar um homem que estava tendo seus sapatos engraxados e a pessoa que estava fazendo esse serviço. Apesar deste estar um pouco mais borrado que o seu cliente, que só foi eternizado porque ele permaneceu na mesma posição por um longo período de tempo. É certo que no momento em que a foto foi tirada, a rua estava bastante movimentada. Porém, dado a essas circunstâncias, apenas esse indivíduo conseguiu entrar para a história, apesar de que não se faz ideia de quem seria esse homem, já que ele era apenas um cidadão comum que teve a sorte de estar no lugar certo, na hora certa. Logo, provavelmente a sua identidade será um mistério para sempre. Roundhay Garden Scene. Esse é o nome do que é considerado o primeiro filme de todos os tempos, pelo menos o mais antigo sobrevivente. Assim como os outros dois últimos tópicos, essa peça também foi feita por um francês, sendo produzida em 1888 pelo inventor Louis Le Prince. Essa gravação possui apenas 2 segundos e mostra membros da família do inventor andando ao redor do seu jardim. Será que se investigar acha? Mas vai achar como, Girard? Não tem como, hein? Em Leeds, no norte da Inglaterra. Já era, filho. Auclair de la Lune. Esse é o nome pelo que ficou. DJ Ives. Não, desculpa. Sandraff Creep. Tem muita gente que fala que tem medo disso aqui, ó. Preto e branco. Que diz que dá medo. Muita gente já falou isso pra mim. Que dá medo, preto e branco. Mostra membros da família do inventor andando ao redor do seu jardim em Leeds, no norte da Inglaterra. Auclair de la Lune. Esse é o nome pelo que ficou conhecida a primeira gravação de voz humana na história, além da primeira gravação de uma música. Esse áudio foi capturado graças a uma invenção chamada fonoautógrafo, projetada mais uma vez por um inventor francês chamado Edouard Léon Scott de Martinville, que conseguiu capturar um trecho de uma música folclórica francesa chamada Auclair de la Lune, no ano de 1860. Essa gravação só foi digitalizada em 2008 pela Lawrence Berkeley National Laboratory, localizada na Califórnia. E dá para dizer que o som que foi capturado é um pouco perturbador. Eu irei deixar vocês ouvirem um trecho dessa gravação. Eu vou limpar esse cheiro. Imagina viver numa época que não existia a cor. Vai se fuder, pardinho. Isso é muito bobo, pardinho. Isso é muito bobo, cara. Valeu, Camomila. Chegaram os camomilos. Acabou a paz. Chegaram os camomilos, ouvintes. Corram. Acabou a paz. Sejam bem-vindos, camomilos. Deem boa noite pros camomilos aí, ouvintes. Boa noite, camomilos. Sejam todos bem-vindos. Bosta milos ao outro. Sejam bem-vindos, camomilos. Uma boa noite a todos. Acabou a paz. Quando eu era criança, pensava que o mundo antigamente era preto e branco. É, amigão. LOL. Não é o jogo. Esse é o conteúdo do primeiro comentário da história do YouTube. Exatamente. Todo mundo sabe que o primeiro vídeo postado no YouTube é o Miyadezu, postado em 24 de abril de 2005. Mas por incrível que pareça, o primeiro comentário do site não está nesse vídeo, mas sim em um vídeo chamado Good Times, postado em 18 de maio de 2005 pelo canal Zubas Paint. Esse foi o 18º vídeo postado na plataforma e ele também, por um breve momento, já foi o vídeo mais visto do YouTube, sendo um dos primeiros a conquistar a marca de 1 milhão de views. Mas o que realmente interessa para este tópico é que foi nele que o primeiro comentário do YouTube foi postado, feito pelo Marcos Cazé da Itália, no dia 14 de junho de 2005, contendo apenas a expressão LOL, seguida de vários pontos de exclamação. E o comentário está lá até hoje, caso você queira responder o primeiro comentário do YouTube. Phantasmagorie. Esse é o nome de um curta francês que é considerado a primeira animação da história. O curta foi lançado em 1908 e foi feito pelo considerado inventor da animação cinematográfica, o Émile Coe, que dura um pouco mais de 1 minuto, apresentando um palhaço que interage com elementos como uma flor, outros seres humanos, uma garrafa de vinho e etc. Sendo um curta composto por 700 desenhos. Mas há quem levante o argumento de que este não é a primeira animação da história, já que existe um curta norte-americano chamado Humorous Faces of Fanny
Faces, de 1906, feito pelo James Stuart Blackton. A grande diferença entre os dois é que Phantasmagoria é uma animação feita a quadro, enquanto esse curta se utiliza de imagens estáticas que são modificadas dando a impressão de movimento. Katsudo Shashin. E ainda continuando no tópico de animações, temos o curta Katsudo Shashin, que é considerado o primeiro anime da história. Afinal, ela é a primeira animação produzida no Japão. E como vocês podem ver, essa é uma produção bem simples, tendo apenas 3 segundos de duração. O curta apresenta um garoto escrevendo Katsudo Shashin na parede. Essa expressão pode ser traduzida como imagem em movimento. E no fim, o garoto retira o seu chapéu e se curva para a câmera. Se acredita que a animação tenha sido feita entre 1907 e 1912, durante a era Meiji. Porém, o seu criador é desconhecido, sendo que ele estava perdido até o ano de 2005, quando esse curta foi encontrado em uma coleção de filmes e projetores na cidade de Kyoto. info.cern.ch. Esse é o domínio do primeiro site da internet que foi ao ar em 6 de agosto de 1991, projetado pelo criador da World Wide Web, o britânico Tim Berners-Lee, que desenvolveu a tecnologia com Valeu, João! Obrigado pelos R$2, uma pequena ajuda nas contas. Muito obrigado, meu irmão. Intuito de organizar as pesquisas da CERN. Já agradeceram o pai da computação? Verdade, ouvintes. Ouvintes, vocês não agradeceram Alan Turing. Agradeço, ouvinte, agora. Alan Turing, ateu, homossexual, pai da computação. Agradeça agora, senão eu não vou dar play. Quero todo mundo agradecendo. Obrigado, Alan Turing. 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 Muito obrigado, Alan Turing. Muito obrigado. Obrigado, Alan Turing. Obrigado por poder acessar a internet. Tá bom. De nada. A Organização Europeia para Pesquisas Nucleares. E o site em si é bem simples, sendo um pequeno manual para explicar como funciona essa tecnologia. E ele está de pé até hoje. O programa Creeper. E ainda continua... Qual o nome dessa música tocando de fundo? Ah, aparece o nome aqui, amigão. Ah, amigão, agora você vai ter que olhar lá no vídeo. Ah, não vou voltar não, desculpa aí. Não é nada pessoal, mas se eu voltar agora aqui, fudeu. Na área de tecnologia, temos em seguida o primeiro vírus da história, o qual ficou conhecido como o Creeper, que não tem nada a ver com Minecraft. Ele, na verdade, é uma homenagem a um vilão de Scooby-Doo. O vírus Creeper surgiu de um experimento feito pelo programador Bob Thomas, em 1971, criado para testar como um programa podia se auto-replicar de um computador para computador, sendo espalhado através da ARPANET, uma predecessora da internet. Os computadores infectados com ele exibiam uma mensagem que é traduzida como "Eu sou o Creeper, pegue-me se puder". Thomas não tinha más intenções quando ele criou esse experimento. Então, o primeiro vírus da história é considerado inofensivo. Porém, ele abriu portas para o desenvolvimento de softwares maliciosos nos anos seguintes, que é um grande problema até hoje. E também a criação do Creeper resultou no desenvolvimento do primeiro antivírus, criado no ano seguinte, em 1972, pelo programador americano Raymond Tomlinson, que ficou conhecido como o Reaper, que foi desenvolvido unicamente para deletar o Creeper da ARPANET. Boa noite, Shadow Lasher, bebê. Furian Rin número 6. Esse é o nome pelo que ficou conhecida a música mais antiga da história, pelo menos a música mais antiga sobrevivente. Ela faz parte de uma coleção de músicas conhecidas como canções ruritas, que foram escritas em tábuas de argila e encontradas na atual Síria, que datam de 1400 a.C. Se bobear, já foi tudo pro ar, viu? Você tá na Síria... Vê certinho aí que já deve ter ido pro ar já. Graças a escavações realizadas na década de 1950. Elas foram escritas por um povo da Mesopotâmia conhecido como Ruítas. Porém, o seu autor se perdeu pelo tempo. Apenas a canção número 6 está completa, em contraste com as outras 36 canções incompletas. Porém, é possível tocar essa música completa e existem algumas recriações dela, que eu deixarei um trecho de uma delas para vocês ouvirem a melodia mais antiga conhecida. Bonito. Bonito. Melhor que funk. O Mr. Miojo, ouvinte, sem brincadeira. Faz de conta. Delírio.
Atenção, delírio. Faz de conta, você pega um cara de 1500. Não um índio, um cara civilizado. Pega um Tuga de 1500. Bota ele aqui na nossa frente aqui. Máquina do tempo. Ô Tuga, deixa eu contar uma coisa pra você. Se eu falar assim, ele não vai entender porque a nossa língua vai estar muito distante. Olá, senhorio português das capitânias portuguesas. Gostaria de mostrar-vos as músicas que vosso povo ouvirá em 2024. Você já pensou, falando sério agora, sério. Você já pensou mostrar pra um cara que vai ouvir assim, ó. Vem sentando, meu peru é cimento. Vem sentando, eu vou te arrombando. Você já pensou, cara? Eu acho que eles não iam acreditar. Ele falou, não, é mentira. Sério, eu acho que eles não iam acreditar. Como que gravou essa música se não tinha gravador de mesa na época? Mesmo papo do velho que não dá pra entrar na lua. Cara, você já pensou? Eu acho que eles não iam acreditar. Eles falaram assim, não, é mentira. Cara, você já pensou mostrar pra esse povo aqui? Faz de conta, gente. A gente aprende o idioma deles, volta assim, fala assim, ó. Lá no futuro eles vão ouvir isso aqui, ó. Eles iam falar assim, não, é mentira. Eles iam pensar assim, ó, a gente aqui, a gente fez um banjo, a gente fez uma harpa com osso de cachorro, a gente toca um negócio melhor que esse, pô. Não é possível, pô. Eles não vão acreditar. Isso não é possível. Cara, eu acho que eles não iam acreditar. Eu acho que eles iam falar assim, não é mentira. Pô, não é possível isso. Oi, esse viriatinho é bom, né? Um dia eu vou contratar ele. Esse viriatinho é bem bom. Pô, se eu gravasse uns vídeos assim ia ser bom, hein? Escócia contra Inglaterra, 1872. Essa foi uma partida de futebol entre as seleções dos respectivos países, que é considerada a primeira partida internacional de futebol. Pelo menos é o que a FIFA reconhece como a primeira partida internacional. Ela ocorreu em 30 de novembro de 1872, na cidade de Glasgow, na Escócia, em um campo de cricket, e teve um público estimado em 4.000 pessoas. E apesar de ter sido uma partida histórica, ela terminou em um broxante placar de 0-0. Pois é. Houve alguns outros confrontos entre Inglaterra e Escócia anteriormente, entre os anos de 1870 e 1872. Porém, essas partidas não são reconhecidas como partidas internacionais, já que a seleção escocesa possuía apenas jogadores residentes em Londres, sendo que alguns deles eram jogadores que nasceram na Inglaterra. Inclusive, foi em Londres em que essas 5 partidas entre essas duas seleções ocorreram. The Queen's Messenger. Esse é o nome de um programa que é considerado o primeiro drama da televisão, podendo ser também a primeira peça de ficção desse meio e uma das precursoras das séries de TV. The Queen's Messenger foi ao ar no canal experimental de televisão de Nova York chamado W2XAB em 11 de setembro de 1928, há quase 100 anos atrás. Essa produção é uma adaptação de um programa de rádio sendo transmitida tanto em imagem quanto em som, onde apenas 2 atores contracenam, sendo uma história de espionagem com romance, onde se acompanha um diplomata britânico e uma espiã russa. Assim como praticamente tudo oriundo dos primeiros anos da televisão, esse programa também está completamente perdido, com apenas algumas imagens e um vídeo de bastidores sobreviventes. Dancing Baby. O primeiro vídeo da internet, ouvintes. Prazer. Eu acompanhei isso. Esse é considerado por muitos como o primeiro meme da internet, pelo menos na concepção atual de um meme. O bebê dançante é um gif de um modelo 3D de um bebê que aparecia frequentemente dançando ao som da música Hooked on a Feeling, do Blue Suede. Essa animação foi inicialmente criada para um software chamado Autodesk 3ds Max, e ele foi compartilhado na internet através de fóruns e correntes de e-mail em formato de gif. O vovozinho chovia isso aqui no e-mail, eles achavam engraçado. A partir de 1996, criando algumas variações como colocando outras músicas de fundo. Ele é também considerado um dos primeiros vídeos virais da internet, talvez o primeiro. Porém, existe outro possível primeiro meme da internet, que no caso é o conceito da Lei de Goodwin, que foi proposta de forma satírica em 1990 pelo advogado e escritor americano Mike Goodwin, que de forma resumida diz que em discussões na internet, em algum momento, se a discussão se estender o suficiente, uma das partes irá fazer uma analogia ao nazismo ou a Hitler. Como que é o negócio?
Como é que é o negócio? Considerado um dos primeiros vídeos virais da internet, talvez o primeiro. Porém, existe outro possível primeiro meme da internet, que no caso é o conceito da Lei de Goodwin, que foi proposta de forma satírica em 1990 pelo advogado e escritor americano Mike Goodwin, que de forma resumida diz que em discussões na internet, em algum momento, se a discussão se estender o suficiente, uma das partes irá fazer uma analogia ao nazismo ou a Hitler. Você gosta do Xbox? Nazista. Não é assim? Kongogumi. Kongogumi é considerado a empresa mais antiga em atividade do mundo. Fundada no Japão em 571, ela é uma construtora que iniciou seus trabalhos construindo templos budistas. Burro, cara, uma vez em grupo... Ó, cara, olha pra você ver que em grupo de Facebook também é delírio puro. Uma vez, cara, tinha uma mulher muito perturbada falando que... assim, ó, ela fez um texto, tipo assim, ó, o texto dela, mais ou menos assim. Nossas diferenças... Tipo, ela fez tipo um texto / poesia. Nossas diferenças são galopantes. Você come carne, eu como frutas. Você agride mulheres, eu amo as mulheres. Aí, cara, chegou num momento épico em que ela falou assim: você ouve o Rapa, eu ouço Los Hermanos. Cara, que... Caralho, eu lembro que nessa época eu quase explodi, cara. Quase virei homem-bomba. Cara, o que tem a ver, ouvinte? Você agride mulher, você come carne, você ouve o Rapa. O que tem a ver o Rapa, cara? Ama, 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 ama. O que tem a ver, cara? É o base de Rapa. Cara, ouvinte, o que tem a ver, cara? O cookie da minha merdalhar, o que tem a ver? Vai se foder. Vai se foder. Cara, o que tem a ver o Rapa, cara? Ela fez um poeminha lá. Não, porque eu amo as mulheres, você agride. Você ouve o Rapa, eu ouço Los Hermanos. Não temos nada a ver. E ao passar dos anos, ela trabalhou em diversos monumentos históricos do país, como é o caso do Castelo de Osaka, que foi construído no século XVI. A companhia era gerida por uma família, a família Kongo, e por mais de 1400 anos ela operou de forma independente, passando o controle da companhia de geração em geração. Porém, em 2006 a empresa entrou em falência devido à falta de fundos, sendo posteriormente comprada pela empresa de construção Takamatsu, onde ela se tornou uma subsidiária, a fazenda estar operante até hoje. A Passagem de Vênus. Esse é o nome da coisa mais antiga que pode ser considerada um filme. Mas ao contrário do filme mencionado na primeira camada, A Passagem de Vênus não é uma gravação em si, mas sim uma série de imagens que capturam a passagem do planeta Vênus em torno do Sol, que foram colocadas juntas para dar a sensação de movimento, que de certa forma caracteriza um filme, né? Essa peça é o filme mais antigo presente na database de sites como o IMDb e o Letterboxd, já que ela... Mulher bonita não fica com um discurso delirante, fica assim, elas ficam com a ideia de que tem inveja dela. Estão com inveja, as invejosas, as venenosas. Produzida em 1874, 14 anos antes da primeira gravação sobrevivente, contendo 6 segundos na sua versão em vídeo. Essas fotografias foram tiradas no Japão pelo astrônomo francês Jules Janssen, tendo também o envolvimento de um brasileiro, isso mesmo, sendo o engenheiro Francisco Antônio de Almeida. Virginia Dare. Virginia Dare é o nome da primeira pessoa de origem inglesa a nascer no que hoje é os Estados Unidos, mas em específico no atual estado da Carolina do Norte. É claro que ela não foi a primeira pessoa a nascer naquele território, afinal, antes dos europeus, já havia pessoas lá, né? Porém, também se acredita que ela não seja a primeira europeia a nascer no Novo Mundo, já que existe uma figura nórdica chamada Snorri Thorfinnsson, que teria nascido entre 1004 a 1013 nas Américas, de acordo com os textos sobre as sagas da Vinlândia, também conhecida como Vinland Saga. Inclusive, o pai de Thorfinnsson, assim como seu sobrenome entrega, foi um explorador islandês chamado Thorfinn, que é este mesmo que você está pensando. Mas voltando a falar da Virginia, além de ser a primeira inglesa a nascer no Novo Mundo... Só um comentário, dizem que a segunda temporada do Vinland Saga é ruim pra raio. Não sei se é verdade.
ela está envolvida também em um dos maiores mistérios da história. Afinal, ela nasceu no que ficou conhecido como a colônia de Roanoke, que foi uma tentativa de um estabelecimento inglês na América do Norte. Essa colônia se estabeleceu na ilha de Roanoke, na Carolina do Norte, de 1585 a 1587. Porém, esses colonos que foram deixados na ilha simplesmente desapareceram de forma misteriosa. Até hoje não se sabe o que aconteceu com essas pessoas, que dentre elas estava a Virginia Dare. Mas existem algumas teorias, que dizem que o grupo poderia ter sido unido com tribos indígenas locais, ou terem sido mortos por alguma tribo, ou até por colonos espanhóis. Conrad Heyer. Esse é o nome de um indivíduo que é acreditado como a pessoa que nasceu mais cedo a ser fotografada. Conrad Heyer foi um fazendeiro americano residente do estado do Maine que teria nascido em 10 de abril de 1749, que serviu durante a Revolução Americana entre 1775 a 1776, lutando em um regimento liderado pelo próprio George Washington. Em 1852, supostamente com 103 anos, ele posou para uma fotografia que o faria ser a pessoa mais antiga a ser fotografada, sendo um indivíduo que nasceu na primeira metade do século XVIII. Posteriormente, Heyer veio a falecer em 1856, 4 anos depois da fotografia, aos 106 anos. Porém, existem muitas dúvidas se Heyer realmente nasceu em 1749, tendo suspeitas que na verdade ele teria nascido em 1753. Logo, de longe, ele não seria a pessoa mais antiga ou nascida mais cedo a ter sido fotografada. Afinal, existem outros possíveis candidatos a esse título, como é o caso de um sapateiro e também veterano da Guerra de Revolução Americana, John Adams, que teria nascido em 1745. Que é o mais provável candidato a esse título. E também um ex-escravo apenas conhecido como César, que teria nascido em 1737. Ele nasceu e viveu praticamente toda a sua vida como um escravo, sendo libertado apenas em 1847, quando todo tipo de escravidão foi abolida do estado de Nova York, quando ele tinha 110 anos, apesar de ter se aposentado em 1817 aos 80 anos. Uma fotografia sua foi tirada em 1851, e ele veio a falecer no ano seguinte, aos 114 anos. Sendo um dos homens mais velhos da história dos Estados Unidos. Apesar disso, não se sabe realmente se ele nasceu em 1737. Escravo com terno de linha, porque ele já tinha sido libertado. O que faz com que esse título da pessoa com o nascimento mais antigo a ser fotografada permaneça em aberto. Despina. Esse é um tópico bem parecido com o anterior, mas nesse caso envolve a disputa para saber quem é a pessoa mais antiga a ter aparecido em vídeo. Uma das pessoas que reivindicam esse título é uma mulher chamada Despina, que apareceu em um curta de 1905 chamado The Weavers, feito pelos pioneiros do cinema local, chamado Os Irmãos Manaki. A mulher que aparece nesse curta é a tia deles, que teria cerca de 114 anos durante essas gravações, o que faria ela ter nascido em 1791. Ou seja, se a sua idade realmente for verdadeira, ela é a única pessoa a ter nascido no século XVIII a ter aparecido em uma filmagem. E também, ela seria a pessoa mais velha no período e a última pessoa nascida no século XVIII a ter morrido. Além disso, acredita-se que esse filme seja a primeira gravação em vídeo feita na região dos Balcãs controlada pelo Império Otomano, em uma região que atualmente pertence à Grécia. Porém, existem fortes dúvidas de que Despina teria realmente 114 anos nessa gravação. Afinal, nunca se conseguiu comprovar a sua data de nascimento real. Oficialmente, a pessoa que detém esse título é o Papa Leão XIII, que nasceu em 1810, aparecendo em uma gravação de 1896. Cushing. Cushing é o provável primeiro exemplo conhecido de uma pessoa com nome na história. Esse nome foi encontrado escrito em uma tabuleta de argila da Suméria, datada entre 3.400 a 3.000 anos antes de Cristo, dentro do período de Uruk. Esse nome está escrito em uma tabuleta que se acredita ter sido usada para registrar uma transação comercial de cevada. Ainda não se tem certeza se Cushing é um nome próprio, um título ou até o nome de uma organização. Porém, a hipótese mais aceita é de que de fato esse é o nome de um indivíduo, o que faz com que também Cushing seja o nome mais antigo conhecido na história. Que loucura, Vitor. A Guerra Suméria-Elam. Essa é a primeira guerra conhecida na história, que ocorreu mais ou menos em 2600 a.C. e envolveu... Na época tinha muitas datas erradas de nascimento, na minha família mesmo é tudo confuso, é verdade mesmo. As civilizações Suméria e Elam, onde hoje são os países Iraque e Irã. É claro que... Nossa, não sei se eu tô vendo peru em tudo, mas isso aqui não parece uma glande?
Posso estar vendo peru em tudo. Envolveu as civilizações Suméria Ó, e parece Elam, uma onde grande. hoje são os países Iraque e Irã. É claro que esse não foi o primeiro conflito da história, afinal humanos devem guerrear entre si desde que o mundo é mundo. Porém, esse é o primeiro registro de uma guerra como conhecemos Tá atualmente, delirando. sendo um conflito militar entre duas Tá entidades delirando. distintas. Porém, não se sabe muito sobre esse evento, além de que a Suméria venceu essa guerra. Gaysão. O pessoal se entrega na madrugada. Ó, pirocão. Liu Pengli. Liu Pengli foi um príncipe chinês que é referenciado como um dos exemplos mais antigos de um serial killer, ou um assassino em série. Pengli viveu durante o segundo século a.C., durante a dinastia Han. Ele era conhecido por ser uma pessoa bastante cruel e sádica, que matava e roubava pessoas, principalmente escravos e foras da lei, por pura diversão. É dito que ele teria criado um grupo de 20 a 30 indivíduos para acompanhá-lo na busca por vítimas. Se acredita que ele e o seu grupo tiraram a vida de mais de 100 pessoas em Jingdong, o território que ele governava. Os moradores locais até mesmo temiam sair de suas casas à noite com medo dele. O seu reinado de terror terminou quando um filho de uma das suas vítimas fez uma acusação contra o príncipe que fez com que a corte do império demandasse a execução de Liu Pengli pelos seus crimes. Porém, o imperador Liu Jing, que era o seu tio, não queria matar um parente. Logo, ao invés de ser executado, Liu Pengli perdeu seu título de nobreza e foi rebaixado a um plebeu. E posteriormente, ele foi exilado. Ó. É o Satário. Esse é considerado o mais antigo filme adulto sobrevivente. Exatamente. Essa produção é uma das mais antigas representações de nudez de uma forma erótica, possivelmente sendo lançado em 1907. Não se sabe exatamente aonde esse filme foi feito, porém parece que ele foi produzido na Argentina, e seria uma espécie de paródia de uma peça de balé chamada A Tarde de um Fauno. E é isso, eu não posso falar muito sobre isso, senão o YouTube manda esse vídeo pra vala. Ó. Miguelon. Esse é o nome dado a um Pô, vocês sabiam que tem um filme caríssimo na Casa dos Milhões, que é o único vídeo pornô da Marilyn Monroe. Tem ela levando o Mandruvá. Aí um dia o Amaury Júnior passou um trechinho dele. Eu era adolescente, fiquei com a minha... Eu criança, né? Fiquei com o piruzinho, ó. Falei, carai. E aquele preto e branco tudo borrado. E a Marilyn... É sério, a Marilyn Monroe levando pipi e passou na TV aberta. E eu... Ah, se for fake, então foi um fake muito bem feito. Então... Porque eu lembro disso aí, eu não tô maluco. Vídeo pornô Marilyn Monroe. É sério. O vídeo pornô de Marilyn Monroe. Olha lá, ó. Vamos ver. Olha lá, ó. Ó, se não for ela, tá muito igual. Mas deixa eu ver se eu posso passar em live, pera aí. Ih, mas tá tão quadriculado que eu acho que nem a Twitch vai pegar. Olha lá, ó. Ô, burro. Caralho. Olha lá, ó. Ih. Olha lá, ó. Aqui ele tá fazendo um carinho nela. Ó o carinho que... O burro, ele empurrou até o saco, hein. Ô, burro. Tá bom. Crânio que pertencia a um hominídeo, podendo ser um Homo heidelbergensis ou Neandertal, que a partir de estudos acredita-se ser a mais antiga vítima de assassinato da história. O seu crânio foi encontrado no sítio arqueológico de Atapuerca, localizado na província de Burgos, na Espanha. É estimado que o seu crânio date de 430 mil anos atrás. É dito que esse indivíduo teria recebido 13 impactos em sua cabeça antes de morrer, podendo ter sido vítima de um seu semelhante. O primeiro luva da história. Então, eu acho que é isso. Esse foi o iceberg das primeiras Nós coisas. te amamos, Viriatinho. Nós te amamos. Nós te amamos. Nós te amamos, Viriatinho. Você é um menino muito bom. Muito bondoso. Bom, pessoal. Vamos pro filme? Bora, tropinha. Bora, tropinha. Bora, tropinha. Bora, tropinha. Bora, tropinha. Vamos pro filme, tropinha. Vamos pro filme, tropinha. Vamos pro filme, vamos pro filme, vamos... Delírio. Pare de delirar.
Bom, pessoal, o filme de hoje é Tudo Bem até o Natal que vem. Tudo bem até o Natal, pegue no meu pau. Que engraçado. Muito bem. Muito bonito. Vou ver a